Seja bem-vindo, cadeirante investidor iniciante, inclusão social, né? Mais um dia aqui para falarmos, como sempre, de temas importantes, né? Eu tenho certeza que estou prestando serviço, à sociedade com informações importantes, né? Tanto na área de acessibilidade para pessoas com deficiência, como a inclusão social para todas as classes que não tem inclusão, né, de alguma forma, né. Eu acho que isso são temas importantes que tem que ser debatido, falado. E não menos importante, eu acho que é importante a gente entender e saber, né, de tudo um pouco, né. Eu acho que é importante a gente saber e ter um conhecimento, né, das coisas que importam, né, e como vivemos em um mundo capitalista, né, onde você tem que ter dinheiro, né, porque sem dinheiro você não faz nada, você talvez não seja nada, né, e é importante, né, e para mim, como eu vivi uma vida depois que eu fiquei deficiente, eu me sentia meio improdutivo, né? Eu acho que os investimentos me motivou a estudar, a pesquisar, a entender, né? Antes de começar, passei 2 anos aí estudando, pesquisando, investindo, e até começar a investir, sabendo que você não vai enriquecer com os investimentos, isso é uma coisa clara e óbvia, né? A não ser que você tenha 1 milhão para investir, hoje a 10,75 a taxa Selic, você vai ter quase 1% ao mês de 1 milhão, deve dar, provavelmente deve ser 100 mil, aí você todo mês vai ganhar, aí provavelmente você enriqueça, né? Mas fora isso, né, é importante, né? Então você talvez não vai enriquecer, mas você vai conseguir juntar um dinheiro, né? Talvez você queira alguma coisa, comprar alguma coisa, né? Gente que não temos digamos, somos da classe pobre, sou aposentado do INSS, pago pensão, né? E assim, mesmo assim eu consigo investir, né? Hoje esse mundo das finanças, dos investimentos está mais inclusiva, mais atrativa. Eles estão trazendo mais pessoas, mesmo com pouco dinheiro. Hoje a quantidade do dinheiro não faz tanto sentido, para você começar, né? Antigamente eu achava que só quem investia era rico, né? Pessoas ricas, milionários. E hoje eu sei que com R$ 5, R$ 10 você pode investir em uma ação, você pode botar um dinheiro em um CDB de liquidez diária. Com R$ 50 você pode estar investindo no LCI, LCA, né? E financiando o setor agrícola, o setor imobiliário, ajudando, né, o desenvolvimento, a infraestrutura, né, em todos os segmentos, né, comprando os título público, título privado, título bancário, gerando emprego, né, essa é a importância. Né, como eu sempre gosto de falar diretamente do Norte e Nordeste, onde foi a independência da Bahia, talvez a data mais importante do Brasil, né, é onde a gente lutamos e conseguimos tirar as pessoas que roubaram a nossa riqueza, mataram o nosso povo originário, nos escravizaram e se trouxeram escravos de outros continentes, né? E hoje, graças a Deus, nós temos essa riqueza
cultural aqui no Norte e Nordeste, né, através do povo afrodescendente e do povo indígena, é, a, é o que predomina aqui na Bahia, na cultura indígena e do povo afrodescendentes, é o que me deixa mais feliz, né? Então é isso aí, meus amigos. Vamos falar sobre o tema de hoje, tomar nosso café com cadeirante, já falei demais. Vale aí, se inscreva se você tiver interesse no que eu falo aqui, se você gosta, se inscreva e compartilha Cadeirante Investidor Iniciante Inclusão Social. Vamos tomar nosso café com cadeirante. Né, hoje eu quero falar, para mim, como iniciante, foi a forma mais fácil e simples, né, de começar. Por isso, isso não é uma recomendação, mas se alguém me perguntasse por onde começar, né, você que tem interesse, eu lhe diria renda fixa, né? Através da renda fixa você pode estar investindo no setor público, tesouro direto, ajudando o governo a pagar suas dívidas. Né? Que o tesouro direto nada mais é do que o governo emitindo dívidas, né, no mercado financeiro. Não é só o Brasil, todos os governos têm isso, faz isso. Eu acho uma comparação muito desproporcional. Tudo a gente compara no Brasil, a economia brasileira, a agricultura brasileira, a moeda brasileira com a moeda americana. Eu acho isso uma coisa absurda. O Brasil é um país emergente, os Estados Unidos já é um país formado, um país que é autossuficiente em quase todos os setores. O Brasil tem que ser comparado aos países emergentes da classe dele, né? E a gente, quando a gente compara o Brasil aos Estados Unidos, a gente está diminuindo, né, o que geramos aqui. A economia está boa, os indicadores estão bons. E quando você quer comparar o real, uma moeda que tem 30 anos, com o dólar, uma moeda que tem, sei lá, mais de 100 anos, eu creio eu. Acho que desde quando fundou os Estados Unidos, que o dólar já existe. Eu vou dever essa informação, falar a verdade. Eu até já vi falar, mas eu não lembro a quantidade de anos que tem um dólar. O real é uma moeda nova, só tem 30 anos. Né? Eu acho que é desleal a gente estar comparando o Brasil com os Estados Unidos, nesse setor econômico de desenvolvimento. Aí demonstra que a gente está sempre atrás, que a gente está sempre correndo atrás, né? E o Brasil tem que ser comparado a países emergentes igual a eles. Eu posso citar alguns, como aqui na América do Sul, Colômbia, Equador, Venezuela, Argentina. Talvez nem tanto esses países, porque tem que ser comparado com o seu PIB, a população, e talvez nem seja porque a população brasileira é bem maior do que desses países. O Brasil tem que ser comparado economicamente e moeda ao México, a países emergentes, eu já falei, e a outros países, né? E quando a gente compara os Estados Unidos, eu acho isso desleal, né? Mas vamos voltar aqui. Por que a renda fixa? Porque é mais simples, é mais fácil de entender, mas também você tem que pesquisar. Quando eu comecei, eu não sabia nada, nem sabia o que era renda fixa, falar a verdade, nem entendia. Não sabia o que significava o CDB, não sabia o que significava o CDI, não sabia o que era uma LCI, uma LCA, o que é uma Selic, o que é um IPCA, né? O que era o Tesouro Direto, o que era os créditos públicos, se era seguro, se não era, o que era o FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito,
né? Então, olha o tantas de coisas que eu falei aqui para começar a investir, apesar de ser, e eu estou falando dos investimentos mais simples, né? Apesar de você botar seu dinheiro e começar, o tanto de coisa que você tem que entender e saber, né? Quando eu aprendi isso tudo, né? Eu aprendi entre aspas, que eu acho que todo dia a gente aprende alguma coisa, que eu tive mais ou menos a noção do que era, ou o que fazia, né? Quando a gente cresceu o tempo todo vindo dizer que investimento era golpe, né? Então eu achava que se eu botasse meu dinheiro em qualquer coisa dessa aqui, da renda fixa, todo mundo sabe que é CDB, LCI, LCA, os títulos do Tesouro são renda fixa, né? O título do Tesouro tem cobertura do governo, né? O mais seguro do Brasil. Esses que eu falei, CDB, LCI, LCA, são garantidos pelo FGC, já tem as renda fixa, né? Que não tem cobertura de FGC de nada, então o risco é maior, como os CRIs e o CRAs, né? Que eu já falei aqui que CRIs e CRAs, LCI, LCA, você está investindo no setor agrícola, no setor imobiliário, então esses investimentos você são isentos de imposto de renda, a LCI, LCA e o CRIs e o CRAs, que são certificados de crédito imobiliário e crédito agrícola, você não tem cobertura do FGC, né? Porque são emitidos por securitizadoras, e o LCI e LCA que são emitidos por bancos, você tem a cobertura do FGC, o Fundo Garantidor de Crédito, né? Então é bom você saber que mesmo na renda fixa você tem esse risco de, né, por exemplo, você compra uma LCI de uma certa empresa do setor agrícola e essa empresa entra em uma recuperação judicial, sei lá, não pague, então você corre o risco de perder o seu dinheiro, né? Debênture pela mesma forma, né? Esse é o risco, né? Fora isso, né, de você não ter a cobertura, de você não ter a garantia, você é o mais seguro, né? Por isso, para quem começa, quando eu comecei por esses investimentos, porque tem menor volatilidade, o retorno é previsível, o retorno quando é curto prazo, e aí entra para você iniciar a sua reserva de emergência, você pode ir pelo Tesouro Selic e CDBs de liquidez diária. Eu vou falar que a liquidez está em um dos motivos pelo qual você deve, as vantagens que tem, né, no investimento de renda fixa. Como eu falei, menos volatilidade, né? Seu dinheiro não vai ficar variando, seu dinheiro vai estar rendendo ali todo dia, rendendo um pouquinho, conforme a Selic, o IPCA, mais, geralmente é IPCA mais uma taxa fixa de uma taxa fixa estipulada pelo Tesouro, né? Tem os pré-fixados também, né? Que tem, não varia. Hoje eu olhei, o pré-fixado está em 11,5. Um exemplo, ele não varia com taxa nenhuma, nem a taxa Selic, nem a taxa de IPCA mais alguma coisa, como eu já falei. O pré-fixado, um exemplo, você fez hoje, daqui a 10 anos, aí está previsto para render 12, um exemplo, 12%, né? 1% anual, mensal. Então daqui a um exemplo, 30 anos ele vai render aquilo ali, porque ele é pré-fixado, você já sabe quanto vai ganhar, né, no começo.
né? Essa é uma das vantagens da renda fixa. Agora, cuidado, porque com prazo longo, pré-fixado, com a variação que está aí, a Selic pode aumentar, disse que ia cair até 8, já disse que não vai cair mais, já está em 10,5, né? O mercado e essa agonia dele aí, as previsões dos homens que tem a bola de cristal, que raramente acerta alguma coisa. Terceiro, investimento acessível. É acessível, você pode investir com pouco, você acha em qualquer corretora, em qualquer banco. Alguns são isentos de IR, de imposto de rendas, né? Eu já falei, os LCI e LCA são livres de imposto, por isso rende um pouquinho a menos do que o CDB, os títulos do Tesouro. O CDB você paga IR, né? O Tesouro, IR, IOF, uma taxinha da B3. E alta liquidez. O que é alta liquidez? Você compra e vende, você resgata, né, quando você quiser. Por isso, se você for começar, você tem que ter uma reserva de emergência, você tem que ter um investimento que tem uma alta liquidez. Né, meus amigos? Eu espero que tenha esclarecido um pouco para você. Eu poderia estar aqui e falar aqui 3 horas, né? Ia ter coisas para falar sobre a renda fixa, o que a gente tem que saber, o que a gente não tem que saber, né? O que a gente tem que saber para começar, quais os critérios, qual é o rendimento, tudo. Você tem que entender o que é a taxa Selic, PCA, o que é garantido e o que não é. Isso tudo é importante, né, para a gente que está começando. Então, isso que eu tenho para hoje. Se gostou, se inscreve, compartilha, curte, comente. Né? Se vocês quiserem uma sugestão, diga a sugestão aí que vocês querem que eu fale. Se você achou que eu falei alguma coisa errada, comente, critique. É isso aí, cadeirante investidor iniciante, inclusão social.